Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia? Ford separa a divisão de veículos elétricos da área de motores a combustão. Essa notícia, ela aborda dois aspectos interessantes, né? O primeiro sobre retorno sobre capital investido e o outro sobre destravamento de valor. Se você gosta do nosso conteúdo, dê um like no vídeo e se você puder compartilhar esse conteúdo com pessoas que possam fazer bom uso das nossas análises, a gente agradece. Legal? Então vamos lá, ó. Notícia de hoje, aqui, dia 2 do 3, estou gravando dia 2 do 3, e aí tem essa notícia aqui que fala que a Ford está separando, né, as unidades de carro elétrico com carro a combustão, e ele fala assim, ó, o montador espera que metade de seus veículos sejam elétricos até 2030. Há menos de um ano, a empresa anunciou que a meta de se tornar 40% elétrico até então, tá? Legal, então o que está acontecendo aí? A Ford está passando por uma reestruturação e ela fez uma reorganização, né, das operações em duas unidades separadas. Uma que vai cuidar só ali da parte de carros a combustão e outra mais focada em carros elétricos. Por que uma empresa faz isso, Renato? Bom, geralmente a empresa faz isso até para dar um foco estratégico e a gente vai comentar um pouco mais para frente. Mas isso é interessante, porque não só isso, né, de você conseguir dar mais foco estratégico em cada unidade de negócio, porque tem estratégias diferentes. Além disso, você ainda tem também a parte do retorno financeiro que a gente vai comentar. Então, para eu comentar, né, o que está por trás dessa notícia, é importante eu comentar um pouco do histórico. Então, vamos lá. Ó. Vamos voltar ali no dia 1º de outubro de 2020, onde o novo CEO assume e começa a chacoalhar as estruturas da Ford. Né? Então, esse Jim Farley, ele assumiu o cargo aí de CEO da Ford com um objetivo claro. Né? A empresa, do jeito que tá indo para o buraco, e a gente precisa fazer alguma coisa aí para melhorar a rentabilidade do negócio e posicionar a Ford aí como uma grande montadora nas suas épocas das suas épocas áureas. Legal. Então ele já colocou no primeiro dia um plano de reestruturação de 11 bilhões da operação, além de anunciar mudanças no alto escalão e foco em áreas como carros elétricos e inovação. Olha que interessante. Então, ele entrou ali com a missão de fazer uma reestruturação, aumentando o retorno financeiro do negócio, primeira coisa. Segunda coisa, posicionar a empresa para a tendência do futuro, que são carros elétricos e, eventualmente, algumas inovações que viriam aí dentro desse setor. Legal, tá? E aí começou todo o trabalho. Beleza. Uma coisa que ele percebeu logo de largada foi isso daqui, ó. Peguei uma notícia da Bloomberg. Aí, ó. Ford CEO says automaker is under-earning on EV and gas model. Basicamente, o que ele está falando é o seguinte, olha, a Ford ganha pouquíssimo dinheiro, né, vendendo carros a combustão e carros elétricos. Aí a pergunta que se faz é, então, como que a Ford ganha dinheiro, né? Vou explicar para vocês aqui nos financials de 2021. Mas uma das coisas que ele já tinha percebido logo de largada e que eventualmente seria o plano dele, ele falou assim, olha, por ser uma empresa de automóveis, a gente precisa começar a aumentar bem a rentabilidade desse negócio. Perfeito, legal. O que ele começou a fazer? Em termos de melhoria de retorno sobre capital investido, ele começou a diminuir, né, a quantidade de ativos aí com rentabilidade baixa. Isso a gente aborda em vários cursos nossos, que é uma estratégia de maximização de economic value added, né, ou maximizar o return on invested capital em relação ao custo de capital. O que ele fez? Bom, aí aqui no Brasil a gente sentiu bastante. Então, a notícia aqui da Exame no dia 12 de 1 de 2021, ou seja, alguns meses depois que ele assumiu. Né? Então, fechamento de fábricas no Brasil. Ford enfrenta crise global e concorrência com a Tesla. E aí, a Ford começou a fechar algumas fábricas e começou a usar, né, as fábricas lá nos Estados Unidos, em algumas outras regiões, para abastecer alguns mercados que não fazia mais sentido ter um ativo produtivo lá. Então, aconteceu isso no Brasil, aconteceu isso na Índia. Então, a Ford anuncia fim de produção na Índia e corte de 4 mil empregos. Isso foi quando? Ó, 9 de 9 de 2021, então setembro do ano passado. Então, ele foi, né, dando aquela otimizada da operação, né, aumenta o volume de algumas plantas, diminui de outras, começa a atender via exportação e vai tentando maximizar aí o nível de ocupação das fábricas restantes para tentar aumentar, obviamente, o retorno sobre o capital investido. Legal, tá? Então, esse que foi o primeiro processo aí. Então, ele cortou bastante gente, cortou bastante despesa, foi otimizando as operações e a gente sentiu aqui, por exemplo, no Brasil, a Ford agora só carro importado, né? Então, legal. Então, ele foi fazendo isso no mundo inteiro. Então, primeira coisa, aumento de rentabilidade operacional. Depois, e aí eu peguei a apresentação, né, de quando o CEO aí da Ford anunciou a divisão, né, de duas unidades de negócio. Agora é
criar estratégias, né, adequadas para cada tipo de negócio. O que provavelmente ele deve ter percebido é que com o mindset de uma automotiva tradicional, você nunca, eventualmente, conseguiria ter a escalabilidade, né, e criar todos os processos mais ágeis para uma empresa de carro elétrico que nem a Tesla. Tá? Então, como que você faz para resolver esse problema? Se dentro de uma mesma estrutura, a própria cultura tradicional vai, né, vai ser o empecilho aí para fazer o negócio crescer, você separa as unidades de negócio. Isso é muito comum, tá? A IBM recentemente fez isso também. Posso até fazer um outro vídeo falando sobre o caso da IBM, mas no caso aqui da Ford foi isso. Então o que ele decidiu? Falou, olha, vamos criar duas empresas aqui internas. Vai ter a Ford Model E, que vai ficar focado ali no desenvolvimento de carros elétricos, legal, porque o mindset estratégico é completamente diferente. E a gente vai ter a Ford Blue, que é a Ford que vai cuidar do histórico aí da Ford e carros a combustão. Como, né, são estratégias diferentes, né? Uma pega o cash cow, a outra pega os stars, né? Falando um pouco sobre Growth Share Matrix, você precisa ter, né, disciplinas e processos diferentes na hora que você está conduzindo, né, esses processos. E é importante você definir estratégias bem distintas. Legal. Então, eles anunciaram isso. E aí falaram aqui qual que vai ser o foco aí de cada uma. Uma vai focar bastante em inovação, né, carros elétricos. A outra não, ainda vai focar bastante ali no desenvolvimento da parte de engenharia, compras e manufacturing, que é, né, o que levou a Ford, trouxe a Ford até os dias atuais. E aí ele fala que todas as unidades de negócio minimamente vão ser organizadas nesse sentido. Então vai ter a Ford Blue, né, dos carros tradicionais, a Ford Drive, que é uma iniciativa para criar partes de serviço, modelos de assinatura, né, que é a parte de inovação que ele prometeu. A Ford Credit, né, que é a Ford que efetivamente dá bastante margem, né, eu vou mostrar para vocês. A Lincoln, que é uma marca que vai ficar focado, né, única e exclusivamente em carros extremamente de luxo. A Ford Model E, carros elétricos. E a Ford Pro, que aí vai ser aquela Ford que vai fazer aqueles carros, né, usos utilitários ali para empresas, né, de transportes e assim por diante. Então ele chama essa estratégia de Ford Plus, né? E aí ele fala que o Ford Plus ele tem como foco o Customer Experience, que vai juntar, né, todas as forças que a empresa tem, mais as capabilities aí que eles vão melhorar para conseguir eventualmente criar valor e destravar valor aí de algumas unidades que agora vão ter estratégias distintas, não vai ficar tudo em cima do mesmo guarda-chuva ali da Ford com a mesma estratégia. Então eles vão começar agora a criar estratégias distintas e até por isso que ele mudou o management ali da empresa. Então é bem interessante esse movimento, né? Então pelo menos em termos de rentabilidade de curto prazo, a gente já viu que ele fez bastante coisa para você dar aqueles quick wins financeiros para dar uma resposta para o mercado e dar um tempo maior para o CEO ganhar um pouco mais de tempo para definir a estratégia. Aparentemente ele definiu a estratégia e agora começou a implementação. Interessante, né? Qual que é a ideia dele, né? A ideia é que essas duas iniciativas em conjunto, né, o aumento de rentabilidade operacional mais o reposicionamento das unidades de negócio, se tudo der certo, ele vai conseguir aumentar aí, né, o EBIT, né? Então, o EBIT margin, né, a margem EBIT, a margem operacional de 7,3 atualmente aí até 10% aí em 2026. Ainda é relativamente baixo, mas ele está pelo menos colocando algumas metas que provavelmente devem ser metas que ele vai conseguir atingir, né? Então ele fala que ele vai precisar aumentar bastante o volume, né, para ter o famoso ganho de escala, para reduzir os custos, principalmente da parte elétrica, para conseguir eventualmente conseguir chegar nessas margens operacionais aí mais saudáveis, né? Vamos ver aí se eventualmente ele vai conseguir. Boa. Aí, é interessante para a gente ver como que foram, né, os resultados aí do primeiro ano de gestão full dele 2021 em relação a 2020. Lembrando, obviamente, que em 2020 a gente teve todo o problema de pandemia, tal, a economia parou, então sempre essa ressalva, mas é interessante porque os números, alguns números são bons, outros são ruins, mas eventualmente tudo tem um racional. Então, ó, primeira coisa aqui, ó. A gente tem aqui o do quarto trimestre, que eu vou deixar de lado. Vou pegar o full year aqui, que é o ano de 2000, né, o ano fechado aqui, tanto de 2020 quanto 2021. Olha que interessante. Market share global caiu de 5,8 para 5,1. Legal, tá? Só que quando você olha aqui a receita aumentou, ó, 127 para 136,3. A gente sabe que em 2021 teve a inflação dos carros, né? Então, eventualmente, você conseguiu, né? O preço médio dos carros subiu. Isso também ajudou bastante, mas houve um aumento de 7% aqui na receita 2020 contra 2021. Interessante isso. A margem operacional aqui, né? A margem líquida, aliás, né? A margem líquida passou de negativo, né? Porque tinha dado prejuízo em 2020 para 13,2, uma margem líquida muito saudável ali para os patamares da própria Ford históricos.
Tá? E a partir do ROIC, olha o ROIC aqui, que é o que né, tá sendo um dos grandes drivers aí nas tomadas de decisões. Ó, passou de 0,7, ou seja, muito baixo, para 9,8. Aí você fala assim, bom, custo de capital dos Estados Unidos, né, se você for dar uma olhada lá, principalmente em 2021, né, tá ali em torno de uns 7, 8 ali, quando eu fiz uma continha meio de padeiro, né. Então ele começou a agregar um pouco de valor econômico, o que provavelmente vai ajudar ali a estabilizar um pouco o valor da ação, porque ela caiu bastante nesses últimos tempos. Aquele negócio, né, ROIC menor do que o custo médio ponderado de capital, né, destruição de valor na veia. Quando você começa a ter uma perspectiva de geração de valor econômico, aí, consequentemente, a resposta ali nas ações ele começa a vir. Interessante isso, né? Aí, vamos entender aqui o que o CEO falou sobre ganhar pouco dinheiro com carro, né? A gente olha aqui, ó, a composição da receita dele. Ele teve ali a receita em 2021 de 136 bilhões de dólares. Perfeito. Aqui tem a divisão aqui da receita. Então, ó, carro, 126. Perfeito. Tá? A Ford Credit, 10 bilhões. Legal. E aí, Mobility, né, que é aquela parte de serviço, ainda está engatinhando, né? Mas, pô, já cresceu bastante, né? Foi de 47 para 118, né? Mas ainda é muito incipiente. Legal. Dá 136 aqui com aquele lucro líquido de 17. Perfeito. Então, o ano de 2021 foi um ano muito bom aí para o primeiro ano de gestão aí do CEO. Vamos ver, né, o que ele quis dizer com a Ford ganhar pouco dinheiro com o carro. São dois principais aspectos, tá? O primeiro aspecto é o seguinte, em termos de margem. Então, ó, aqui está a divisão dos 136 em duas unidades de negócios, né? O que é crédito, né, a parte da financeira e o resto. Então, ó, dos 136 bilhões de receita, só 10 é crédito e 126 são outras coisas. Legal. Aí carro, etc. Beleza. Olha quanto que é o lucro aqui da parte de carros. Dá 13 bilhões. Tá? 13 bilhões em cima de 126. Legal? Então uma margem ali um pouquinho acima de 10. Boa. Vamos ver quanto que é a margem aqui da parte bancária, aqui de serviços financeiros. Ó, 10 de receita, 4,5 de lucro. Então daí, ó, 4,5 aí, 45% aproximadamente aí de margem líquida, né? E no agregado da junção. Então uma margem muito alta. Então aquele negócio, né, que o pessoal fala, né? É uma empresa, né? É um banco que vende carro, né? E aí a gente vê isso daí bem forte também ali na geração de caixa do negócio, né? Então, a gente pega aqui o free cash flow do negócio, aumentou bastante, né? Então, ó, 4,6 aqui em 2021 contra 1,3 em 2020, legal, tá? E aí, a gente vem aqui, ó, vou pegar aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, ó, a empresa, ela gerou bastante caixa em 2020, né? 24 aqui bilhões. Em 2021, ela teve um lucro de 17 com uma geração de caixa de 15 bilhões. Perfeito, tá? Agora a gente vai entender em conjunto, né? Em termos de margem, em termos de geração de caixa. Geralmente, serviços financeiros, eles ajudam bastante no fluxo de caixa. Por quê? Porque tem bastante depósito, ciclo de conversão de caixa invertido, né? Então você consegue aí ter uma geração de caixa positiva quando você tem uma operação junto com uma operação tradicional com uma operação financeira. Então, vamos pegar esse fluxo de caixa operacional aberto aqui entre unidades de negócio. Então, ó, como eu falei para vocês, né? Então, a parte de carros ali e automóveis, excluindo financeiros, deu 13 bilhões de lucro. Só que olha quanto que teve de geração de caixa. 494. Praticamente nada, né? Não gerou caixa nenhum. Legal. Agora vamos ver a parte de crédito. Então, a parte de crédito ó, teve um lucro de 4 bilhões e meio. Olha quanto que gerou de caixa. 15,293. Juntos os dois dá o 15,787. Então, quando você pega a geração de caixa operacional, né, o que sustenta eventualmente né, a operação da Ford, veio tudo de serviços financeiros em 2021. Então, com a margem muito mais baixa e também com uma geração de caixa praticamente nula, ele fala que os carros eles dão pouquíssimo dinheiro ali para a Ford, ele precisa melhorar esse negócio. Como que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer tudo que a gente está vendo, reestruturação, né? Ele vai tentar maximizar aí a utilização dos ativos para maximizar o ROIC. E aí vai ser basicamente isso que ele vai fazer. E foco, obviamente, nos carros elétricos. Tudo isso daqui, Renato, ele mostra que a Ford está indo para um caminho bom, mas ainda tem bastante chão? Tem bastante chão. Vamos fazer aqui né, um benchmark com a GM, né? Porque são empresas comparáveis, atuam ali, né? Segmento Américas, etc. Então acho que é um bom peer ali para a gente comparar. Lembrando que a Ford está com né, uma margem EBIT ali em torno de uns 7
E o plano é chegar a uns 10 ali em 2026. Quando a gente pega aqui a General Motors, ó, a General Motors ela teve 11, né, de margem EBIT já em 2021. Então você vê que a rentabilidade ali da GM é muito superior, tá, à rentabilidade da Ford. Aliás, é o que eles estão querendo, né, chegar em 2026. Então ali a gente já vê a diferença operacional e o porquê de todo esse esforço aí do CEO. Outra coisa que é importante, market share. Vocês viram que o market share ali da Ford era um 5,1. Legal, né? Então eles tiveram uma queda de market share em 2021, até por causa desse processo de consolidação ali das fábricas e um pouco de abastecimento de carro prejudicado ali pela pandemia. Quando a gente pega aqui, ó, a Ford não, a GM, ó, a GM, ela tem aqui no último trimestre 10, quase 11% de market share global, né? Na média aqui, ó, tá mais ou menos aqui, né? Aqui, ó, 8,9 em 2021. Já foi 10, né? Na média aqui, ó, do ano, dá mais ou menos ali uns 9%, né? Então, em termos de market share, assim, é quase o dobro. Quase o dobro ali da Ford. O que dá, obviamente, uma escala, né? Uma escala muito maior para a General Motors do que para a GM. E uma coisa interessante, ó como que a GM cresceu no Brasil em termos de market share no quarto trimestre, ó, 15%, tá? 15%. Era 7,2, 9,1, sofreu bastante ali nos anos nos primeiros trimestres aí de 2021, mas no último ele deu uma bela de uma recuperada. Legal. E agora o final, o ROIC, né? Quanto que é o retorno sobre capital investido da GM? Lembrando que, né, o da Ford ali, com todas as iniciativas implementadas ali em 2021, foi de quase zero para 9,8. Olha quanto que é o da GM aqui, ó. 21,3. Tá? E era em cima de uma base de 15. Então, o retorno sobre capital investido da GM aqui é muito superior. É muito superior. Então, a Ford aí tem bastante espaço aí para tentar melhorar a sua operação. O CEO, né, começou a fazer um bom trabalho, mas ainda tem bastante coisa para ser implementada para chegar próximo aí de uma empresa comparável nos Estados Unidos ali, obviamente muito maior, né, mas serve como referência aí para alguns targets aí de rentabilidade. Legal? Tá? Então essa foi a notícia. Aqui no final tá aparecendo mais alguns vídeos que vocês podem, né, se aprofundar em termos de análise aí com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Um abraço.